Passo a palavra para encerrar esta parte das exposições, o assessor da presidência da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Alberto Fagerman. Eu até ia fazer uma brincadeira com a última palavra, mas não vou fazer a brincadeira, porque não é para brincar, comandante, por favor. Só para dar uma aliviada no clima aqui. Bom dia, senadora Elia. Em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares, meus colegas aqui de mesa, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma apresentação do mercado da aviação brasileira. Evidentemente que tem um pouco da visão da Gol, ou bastante da visão da Gol, mas tem também uma visão genérica do que acontece com o mercado de aviação brasileira. O que nós dizemos que nós estamos vivendo um inferno astral. Nós vamos ver daqui para frente, o transporte aéreo depende muito de câmbio, depende muito do valor do combustível e depende muito de algumas taxas que a gente não consegue controlar. Durante o tempo, uma subia, outra caía, outra se mantinha, né? E eu não vou entrar no mérito macroeconômico do por que isso está acontecendo, mas nós temos agora, vamos ver durante a apresentação, o câmbio que subiu, as tarifas que subiram e o querosene nunca teve com o preço que está hoje. Então, nós colocamos aí que hoje o transporte aéreo, a aviação nacional transporta mais do que o ônibus, né, em trajetos de mais de 75 quilômetros. Nós vamos ver que o combustível subiu 60% em 2009, 2012, nós vamos ver o que isso aconteceu com nossos balanços. As tarifas aeroportuárias subiram 60% em 3 anos, e nós ainda conseguimos, na Gol, tirando o valor do combustível, que nós não temos nenhuma ação sobre ele, ser uma empresa, nós vamos ver mais adiante, bastante eficiente. A Daniela Crema não trouxe esse gráfico, mas ela sabe que em toda apresentação eu trago, então, depois, se você quiser usar, Daniela pode. O crescimento da indústria aeronacional nos últimos anos, 2003 até 2012, né, os 9 primeiros meses, nós somos uma empresa de capital aberta e nós acabamos de publicar o resultado trimestral. As passagens caíram 60% e o crescimento médio foi de 15% ao ano. Qual é a relevância do crescimento de 15% ao ano? Todo mundo que estuda um pouco o transporte aéreo, existe um número mágico que a gente diz que o aumento da demanda é o dobro do crescimento do PIB. E nós vimos que aqui foi 4 vezes o crescimento do PIB. Qual é esse fenômeno? Esse fenômeno se deve a 2 coisas, né? Uma, que nós vamos mostrar também mais adiante, a liberdade tarifária, faz com que possam existir tarifas mais baratas, e a outra, a inclusão do que a gente chama a nova classe média. Os 2 fenômenos, a gente até gosta de dizer que foi um pouco o efeito Gol, porque a Gol foi fundada em 2001 e foi a que começou com essas tarifas menores. Isso aqui também, isso é para mostrar, realmente, esse crescimento de 15% aconteceu de 2002 em diante, o efeito Gol, que eu coloquei um pouco de propaganda, mas evidentemente que isso também tem a ver com a liberdade tarifária e a inclusão da nova classe média. Vocês podem ver que nos 10 anos anteriores o crescimento era de 10% ao ano. Isso aqui eu vou passar rapidamente, mas nós podemos ver, isso aqui foi um artigo do Valor, que mostra que 2/3 dos passageiros pagaram menos de R$300. Isso aqui é muito interessante, nós achamos, pelo menos, que é muito interessante. Por causa dessa diminuição de tarifa, hoje já tem mais brasileiros andando de avião do que de ônibus em viagens de longa distância, acima de 75 quilômetros. Esse dado é da própria Agência Nacional de Transporte Terrestre.
E aqui começa nosso calvário, né? Nós fizemos aqui uma pequena amostra, né, de que nós supusemos que... Eu vou ficar muito perto dele. O que nós quisemos... Alô? Alô? Pode falar. Está funcionando? Bom, obrigado. Nós quisemos... o propósito dessa lâmina, então, era mostrar a dependência que nós temos do câmbio, né? Se a gente dividisse os custos de uma hipotética despesa ou de uma hipotética tarifa de 100 reais, nós estamos vendo que R$60 desses custos de 110, quer dizer, mais de que 55%, seriam em dólares. O combustível totalmente ligado ao dólar, o arrendamento da aeronave e a manutenção de aeronave no que concerne ao material. A força de trabalho, evidentemente, é em reais. O preço de combustível, nós conseguimos ver aqui, em 2009 era 1,40, e em 2012, né, no final de novembro, ele varia, dependendo de aeroporto para aeroporto, entre 2,40 e 2,50. Quer dizer, o aumento do preço de combustível de 2009 para 2012 foi de 58%. Aqui também um artigo no jornal, não vamos perder tempo, mas mostra que o querosene no Brasil custa 55% mais do que custa nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui, então, nós temos, são dados facilmente comprováveis, quanto que nós pagamos de combustível, o PMP, o preço médio de combustível, nos diversos aeroportos. Em média, a gente paga 2,5976, e o QAV, como a gente chama o combustível de aviação, nos Estados Unidos, mesmo com imposto, custa 1,90. É interessante notar que grande parte desse custo deve-se ao ICMS. O ICMS varia de estado para estado e, em média, na Gol, eu acredito que é um pouco igual em toda a indústria, 20% do que nós pagamos do combustível é o ICMS. As tarifas aeroportuárias, que é o segundo efeito, também a cor vermelha, laranja, é o auxílio navegação, é o que você paga para te controlar enquanto você está voando. A cinza é o que você paga por pouso. Então, também nós vemos que uma subiu 60% em 3 anos, a outra subiu 35% no mesmo período. É evidente que, durante muito tempo, essas tarifas ficaram congeladas e nós não estamos nem argumentando quanto a que se deveria ou não recompor o valor da tarifa. Mas você produz um produto com um certo valor e, evidentemente, se de um dia para o outro ele tem um crescimento desse, é difícil você poder acompanhar. Realmente nós tivemos uma boa surpresa dentro desse plano de desoneração do Brasil Maior. Me desculpa, mas está tendo problema no áudio, fica mais alto assim. Nós tivemos uma desoneração da folha que começará dia 1º de janeiro, que foi muito importante para nós, mas eu só quero mostrar que ela rapidamente se apaga. Esses reajustes das tarifas aeroportuárias para nós dá 110 milhões a mais, e uma tarifa de conexão recentemente criada, no caso da Gol, dá 40 milhões a mais no seu orçamento, o que, mesmo computada a desoneração da folha, em 2013 nós vamos ter 50 milhões a mais mantido as mesmas condições. O câmbio, que é o terceiro elemento que a gente vem falando, foi de 1,99 em 2009 para 2005, agora em 2012, sendo que no último ano ele subiu 15%.
Isso aqui também, rapidamente, a gente, tirando o combustível, nós tentamos ser o mais eficiente possível, né? E temos o menor custo por assento, excluindo-se o combustível, mas isso não é suficiente para ver o nosso resultado. Isso aqui também é uma demonstração muito rápida que a gente faz. O que a gente gasta com pessoal, tarifa aeroportuária e combustível, dá quase 70% dos nossos custos são nesses 3 insumos. Com isso, nós tínhamos uma empresa rentável e colocamos 9 meses, porque, como eu expliquei, nós somos uma empresa de capital aberto e nós publicamos o balanço do terceiro trimestre nesse ano e eu queria comparar laranja com laranja. Nós que tínhamos um resultado positivo em 2009, ainda tivemos um pequeno resultado positivo em 2010 e 2011 em diante o resultado está aí. Vamos falar um pouco então da Webjet. Como foi mostrado aqui, a intenção de compra, ou a compra da Webjet, foi no primeiro semestre, ao virar o semestre de 2011, com as condições que a gente mostrou. A Webjet era empresa de 6% do mercado, à época nós tínhamos 40% do mercado, e a Webjet operava, à época, com 20 aeronaves 737-300, que tem essa característica operacional. Ela consome um pouco mais que 800, ela leva 40 passageiros menos que 800, o que faz que o consumo por assento hora é 23%, o consumo do assento hora do 800, que é o avião que a Gol usa, é 23% menor que o 737-300, e o custo por assento, consequentemente, é 23% menor. Há de se notar também que, hoje em dia, todas as empresas low cost tentam ter a frota com a menor idade média possível. Qual é o racional de ter uma empresa com menor idade média possível? O conselheiro Ruiz fez na sua demonstração, na sua apresentação, uma das maneiras de você baratear o custo é usar seu equipamento o maior número de horas possível. Com um avião com alguns anos de uso, nós não estamos falando de segurança. O 737-300 é absolutamente seguro, igual que qualquer outro avião. Só que ele não consegue produzir o mesmo trabalho que um 737-800, porque e o custo da manutenção é muito maior. Isso aí a gente pode comparar até com o automóvel. A gente sabe que a gente gasta muito mais mantendo um automóvel antigo do que um automóvel novo. Nos últimos tempos, então, a receita líquida, o resultado da Webjet é o que está aí no quadro, né? No segundo trimestre de 2012, no terceiro trimestre de 2012, enquanto ainda trabalhava sozinha, por todos esses fatores, o combustível subindo, 737-300 consome muito combustível, o dólar subindo, o 737-300 tem muita peça que a gente tem que trazer, continuar subindo. Nós tivemos um resultado negativo, operando elas separadas, aquilo que está aí no quadro. Muito também tem se falado da concorrência, do duopólio. É interessante isso, porque a concentração que houve durante um tempo, hoje nós estamos vendo que ela está caindo, muito se deveu ao desaparecimento de outras empresas, né? Eu, particularmente, trabalhei muitos anos na Varig, né? A Varig fechou, a Transbrasil fechou, a Vasco fechou, quer dizer, foi uma consequência do fechamento das outras, não foi nada planejado. Mas a concorrência entre as empresas, e quando a gente mostrou lá no primeiro gráfico, e eu vou falar um pouco disso agora,
a concorrência não é necessariamente com as outras empresas. A maneira de você crescer, o modelo que a Gol começou, e hoje todo mundo está fazendo coisa parecida, é de você colocar gente que nunca andou de avião dentro do avião. E nós temos números que já foram avalizados por consultoras contratadas pelo BNDES, que a cada variação de 1% na tarifa, para cima ou para baixo, dá uma retração ou aumento de tráfego de 1,4%. Então, você não consegue aumentar a tarifa sem que isso afete a sua demanda. E como a tua oferta instalada, você compra um avião, entre você comprar avião, receber e devolver, passam 11, 12 anos. Então, você não pode aumentar e diminuir a oferta. Você pode aumentar e diminuir a oferta alterando a quantidade de horas que você usa o avião. Alterando a quantidade de horas que você usa o avião, é caro, porque quanto mais você voa, ele fica mais barato. Portanto, quer dizer, a queda da tarifa não necessariamente é pelo número de competidores, e sim pela pressão do mercado, né? O mercado faz, por isso que tem gente que passa a andar de avião. Então, esse é um caso da Gol. Hoje em dia, a ANAC controla todas as tarifas, todos os pares de pontos, tirando alguns acordos específicos comerciais. Nós temos 330 dias, as pessoas pensam, mas tem gente que compra com 330 dias antes? Tem gente que compra com 330 dias antes. Não são muitas, mas tem. Então, a gente pode ver, se fizer a conta, até 7 dias antes do voo, a média, que são 63% do que a gente vende na Gol, é R$ 339. Quando chega em cima ou perto da decolagem, ela fica mais cara. De uma certa maneira, a gente chama que isso aqui é um pouco de uma tarifa Robin Hood. Só pode existir a tarifa de R$ 99 e R$ 149, porque existe também a de R$ 799. É claro que se eu... Passa o próximo, faz favor. Isso aqui são todas as tarifas vendidas na Gol num período de 10 meses. Então, a gente pode ver que 50% das passagens nós vendemos por menos de 199 e só 1% das passagens foram vendidas por 1.500. Mas é evidente que a cada uma passagem de 1.500 que eu tiro, eu vou tirar 10 ou 12 passagens de 199. E o interessante interessante não é interessante, que quem paga 1.500 ou mais de 1.500, é evidente que ele vai pagar menos. Só que esse pagar menos vai tirar algumas tarifas de valor menor. Essa tarifa de valor menor desaparecendo, quem pagava aquele valor menor não necessariamente vai pagar um valor maior. E aí nós vamos entrar num círculo vicioso muito ruim para o transporte aéreo, qual seja, aqui nós vamos ter sobra de lugares, vamos ter resultados piores e todo o sistema de transporte aéreo será prejudicado. Isso aqui foi muito se falou do quando se interromperam os voos de 737-300, que a tarifa da Gol foi 2, 3 vezes maior que a tarifa que estava sendo cobrada. Era uma metodologia diferente de precificar. A Webjet tinha uma tarifa pequena, mas constante ao longo de todo o tempo. Ela não tinha uma precificação que a gente chama dinâmica. Portanto, quando se fechou, eram menos de 28 dias que a pessoa ia comprar uma passagem para viajar. É evidente que a gente vê 28 para frente, quem comprou menos de 28 dias para aquele trecho, ele pagou um pouco mais do que ele teria pago se a Webjet tivesse feito o voo. Em compensação, nós tivemos uma série de passageiros que compraram com 30 dias ou menos, que pagaram menos do que se teria pago na época no voo da Webjet. Isso aqui, o que a gente queria mostrar, foi amplamente noticiado, e eu acho que todos nós, agência reguladora, sindicato, congresso, todo mundo, nós temos que juntos ver como é que a gente pode fazer
para que a aviação volte a crescer, né? Se o câmbio alto é bom para o Brasil, ninguém vai querer que o câmbio seja pequeno, mas nós temos outras coisas, eu tenho outros gráficos que, se vocês quiserem, eu posso apresentar. Por que o nosso combustível aqui é 55% maior que nos Estados Unidos, né? Sendo que 75% do combustível é produzido no Brasil, né? Então, nós temos todos nós queremos crescer, e a única maneira de se garantir emprego, se garantir conectividade, é crescendo, né? Então, nós estamos mostrando aí, em 2012, o marrom, acho que é marrom aquilo, e o verde era o que a gente ofertava, somando até meses atrás, a oferta feita pela Gol e a oferta feita pelos aviões da Webjet. A gente pode ver que é mais ou menos, se a Web tinha 6% do mercado, nós tínhamos 40%, mais ou menos 8 vezes a mais. Nós podemos ver que a oferta que está se propondo para 2013, a malha que nós estamos propondo para 2013, ela tem a mesma oferta que tinha antes. Nós noticiamos bastante, né, e a Graziela mencionou aqui, a diminuição de oferta. A diminuição de oferta, isso aqui já está com a oferta que a gente pretende fazer em 2013, é nosso pedido. Você pode manter, ou aumentar ou diminuir a oferta, não somente aumentando ou diminuindo o número de voos. Você pode substituindo aviões menores por aviões maiores, que são muito mais econômicos. Infelizmente, do ponto de vista de emprego, se você tinha 10 aviões de 144 assentos, e eu vou botar um avião 40 lugares maior, eu posso substituir esses 10 aviões por 7 aviões de 184 assentos, que levam o mesmo número de tripulantes técnicos. Então, a demanda 2012, a projetada para 2013, a gente está calculando que nós vamos ter 6% de aumento de demanda. Ela mostra, que o conselheiro Ruiz falou, que hoje nós tínhamos 25% a 27% de ociosidade, com a nova malha, ainda assim, juntando as duas, nós vamos ter 26% de ociosidade. Quer dizer, nós estamos atendendo a tudo que nós temos hoje com aviões maiores, mais baratos, que nós fomos obrigados a fazer, dadas as condições econômicas. É uma coisa também interessante, né? E realmente há um movimento de aumentar um pouco os preços, mas a única maneira de uma empresa sobreviver, ela não perder dinheiro o tempo todo, né? Não tem como sobreviver perdendo dinheiro. Antigamente, eu digo, um ano atrás, nós tínhamos um voo que a gente chamava de ponta de linha, quer dizer, um avião que estivesse em Rio Branco, ele, para ir até Cruzeiro, o que ia gastar? Ia gastar combustível, ia gastar a taxa de pouso em Cruzeiro do Sul, a taxa de pouso de novo em Rio Branco quando ele viesse, e o auxílio de navegação. Nós acabamos de ver o que a gente chamava de custo marginal. Nós podemos ver que hoje esses custos não são mais marginais, são custos importantes na estrutura da empresa. Então, o cruel disso, que o que a gente tira são voos que eram voos que tinham uma precificação menor. As considerações finais, a gente acha que nós tivemos um papel relevante na popularização do setor aéreo, né? A Gol é uma empresa 100% nacional, e existe um estudo feito pela Oxford Economics, que eu já distribuí em diversos órgãos, a nossa associação também, que esse é um estudo que foi pedido pela IATA e feito pelo Oxford Economics, que o transporte aéreo e seus periféricos empregam quase 700 mil pessoas no Brasil. Nós contribuímos com 32 bilhões por ano no PIB, que é 1,4% do PIB. Obrigado. Obrigada, comandante Fagerman. Minha curiosidade, se sabe que carro velho e avião velho consome mais, quando a gente compra uma companhia, a gente também vai olhar esse lado. Se ela consome mais e se ela pode representar até risco,
Por que a empresa, então, compra uma companhia com aviões velhos? Essa é a questão. Posso responder agora? Sim, não, pode. Não, é uma pergunta boa, eu agradeço a pergunta. Na decisão, quando foi decidida a compra da Webjet, já foi falado antigamente, a gente tem que ver que o tráfego estava crescendo 2 dígitos, crescia 25% ao ano, 12% ao ano. O fato da gente criar uma malha conjunta de voos da Gol, voos da Webjet, na época pensava-se que se precisaria um número de aviões que eram mais ou menos a soma das duas empresas. As condições mudaram. Nós do transporte aéreo, porque foram todas as empresas. Há outras empresas, eu não quero ser antiético para citar o nome, mas todas elas estão, de uma certa maneira, diminuindo a oferta, porque há uma diminuição de demanda. Então, ou voos são tão caros que não vale a pena fazer. Então, havia uma previsão de você substituir esses aviões por aviões mais novos que se tornariam operação econômica. O problema é que agora não há necessidade desses aviões. Então, quando você para um determinado equipamento, infelizmente, é doloroso para todo mundo. Eu acho que não existe um empresário normal que goste de ver seu quadro reduzir, né? Então, as pessoas que trabalhavam nesse avião, especificamente, tiveram que ser colocados em disposição. O que não significa, que também faz parte das convenções coletivas, que se a gente voltar a crescer, eu acho que algum dia vai acontecer, essas pessoas retornem. Então, eu acho que a discussão tem que ser como que nós fazemos para a aviação voltar a crescer da maneira como crescia. E isso vai deixar todos nós felizes. Comandante, pois não, senador Ciro Miranda. Depois eu queria só permissão para fazer uma parte dentro dessa questão, antes de eu formular as minhas perguntas. Pois não, então para pontuar, já que eu faço com a palavra, senador Ciro Miranda. Só queria fazer uma pergunta. O senhor colocou num chart que 18% são vendidos a R$ 99,00, os R$100. Eu pergunto, se todos resolvessem comprar com 30 dias, o senhor estava colocando disponível todos os assentos daquele voo a R$100? É uma pergunta inteligente. Não. Então, o senhor faz um chamariz, o senhor põe 5, 6 ou 10 assentos, certo? E depois, então, porque a gente entra um dia, meia hora depois, o preço já está mudando. É verdade. Então, não é verdade que esses preços, ele apenas servem só como um chamariz daquele voo e oportunizar um pequeno grupo, não é isso? É uma maneira de ver, senador. A gente colocou lá que é uma precificação dinâmica, né? Evidentemente que eu tenho que ter, dependendo da origem e destino, porque o combustível, como eu mostrei no começo, varia de lugar para lugar, existem custos que variam. Então, eu sei quanto me custa fazer um voo de A para B. Então, eu tenho que ter eu tenho que ter X dinheiro dentro do avião. Evidentemente que isso são os analistas de revenue management. Quando começa a se vender rapidamente, todos os assentos estão abertos, né, num determinado momento. Quando rapidamente esses assentos são vendidos, evidentemente que é colocado um freio para se vender esse valor, na presunção que, se você parar, você vai vender outros valores que vai chegar naquele número que você acha que precisa. Mas então, quando a companhia faz uma promoção, ela não deveria ser obrigada, estamos disponibilizando, porque tem aqueles que vocês jogam na internet, válido até tal hora do tal dia. Aí fica todo mundo desesperado durante a noite entrando. Então, seria lógico que vocês disponibilizassem. Estamos colocando nesse voo a X reais tantos assentos. E não dá a impressão que vocês estão sendo bonzinhos com a humanidade toda daquele voo. O que não é verdade. Eu sei que eu sou um contumaz usuário pela internet e me vejo pego diversas vezes nessa situação. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma transparência. Né? É que, realmente, isso é uma discussão mundial sobre controle de revenue, né? Você, quando deixa de vender por um determinado valor, você deixa de vender na presunção que você vai vender pelo valor maior. É uma presunção. Porque vamos supor que eu interrompi a venda do 199. Né? Famosa pegadinha. Eu acho que o sujeito que não conseguiu o 199 vai pagar 290. Eu acho.
Mas pode não ser. Então, o analista, isso é software, é feito automaticamente, mas tem lá um analista dizendo, para ou não para? Então, por isso que a gente não sabe exatamente em que número parar. Mas eu acho que, como o senhor mesmo diz que o senhor costuma ficar na internet, alguma vez você deve ter comprado passagem bastante... Porque fica aquela ideia que a companhia é generosa, ela está fazendo voos por 99, às vezes são 2 lugares, 2 assentos só. São então mais. Aquilo é muito mais um efeito marketing, certo? Do que eu acho que o próprio Código Consumidor deveria exigir que fosse dito a disponibilidade, como são feitos, se vende aparelhos eletrodomésticos até o fim do seu estoque, ou até o número de tantos, certo? Porque isso é muito mais marketing do que qualquer coisa. Depois eu tenho uma série